claro o que ele viria falar de mim. Os guias, os seres extraterrestres com os quais estamos tendo contato, ou pretendemos ter contato, não são crianças. São seres, obviamente, muito mais avançados, como cada um de nós, com uma grande diferença de ter talvez milênios, milhares de anos à nossa frente. São seres que estão presentes no intuito de ajudar a humanidade. Obviamente que o desejo deles e a vontade seria ajudar o mundo inteiro nesse exato momento. Mas isso é teoricamente impossível. Porque a ajuda que a humanidade, de uma certa forma, precisa, não é simplesmente de uma onda de voadores pousando em tudo quanto é aeroporto. Porque não é isso que vai mudar o rumo da humanidade. Não é isso que vai reformar o mundo. O que realmente pode mudar o rumo da história do nosso mundo será especificamente uma reforma. Uma reforma total e absoluta sobre todos os aspectos. Mas para que essa reforma exista, os integrantes desse processo têm que estar completamente conscientizados de que ele é necessário e que essas pessoas, motivadas, obviamente, por essa consciência, atuem, direcionem seus movimentos, seus comportamentos nesse trabalho. Os guias se ressentem muito disto. Eles comentaram justamente na comunicação esse aspecto. Vocês prefeririam que eu lesse a comunicação ou vocês prefeririam que alguém, uma outra pessoa, leia? Quem tem uma boa voz aí, tipo pessoa de rádio, para ler? Vai. Vai ler uma vez só. Para você. Queridos irmãos, no interior do universo, duas são as condições que estabelecem a ordem: continuidade e extinção. Para que a continuação de qualquer forma de vida ocorra, ou mesmo de qualquer sistema, é mais que necessário que qualquer um deles possua uma rápida adaptação às transformações do meio. Caso contrário, serão extintos na mesma velocidade em que as solicitações do meio surgirem. Mudança é progresso, sempre e quando as mudanças vierem de encontro às orientações das leis cósmicas. Mudar não é sinônimo de evolução consciente positiva, porém de transformação. Para evoluir, é preciso que as transformações sigam a mesma direção em que caminham as exigências do meio, do espaço e do tempo. A adaptação ao meio é possível sempre e quando as criaturas consigam entender a linguagem que o universo emprega para comunicar-se. Mas nem todos estão atentos a esse diálogo, um diálogo tão importante quanto é respirar, alimentar-se ou pensar, pois dele dependerá o futuro. Para que a criatura pensante perpetue sua continuidade, é importante que possua uma percepção clara e definida das formas e leis que regem o seu meio, o universo. Não simplesmente buscar explicar o porquê das reações nucleares dos elementos, mas o porquê da própria existência da consciência. As respostas que o homem procura desvendar sempre as projeta afora, longe dele, numa instância distante. O conhecimento do universo, suas respostas, estão contidas na sua mínima expressão, no universo interno do próprio homem. Ele costuma olhar fora da sua própria casa, buscando algo, informações, orientações, pistas que, por descaso, não somente se encontram no interior dessa casa e a seu alcance, completamente ignoradas, mas também um complemento para a sua compreensão. Quando o homem busca vencer seu mundo interior, seja consciente que somente através de uma procura interna, realizada de seu autoconhecimento, saberá também que é capaz de vencer e descobrir o mundo exterior. E trabalhando à procura do seu autoconhecimento, que o homem poderá achar e conhecer as regras e os mecanismos que ordenam o universo. Não adianta querer compreender a mecânica dos outros sistemas, planetas ou estrelas, sem antes dominar os conhecimentos do próprio mundo em que se vive. O homem procura conquistar o espaço sem pelo menos haver conquistado a si mesmo. Busca no espaço fontes de energia,
recursos diversos sem antes tomar conhecimento real da capacidade total das potencialidades do seu habitat. O homem se destaca por seu comportamento impulsivo, mostrando atitudes de fundo absolutamente emotivo, onde inseguranças, carências e a necessidade de um espaço comandam a rotina de seus dias. Mas sabemos também que há aqueles que lutam por desvendar os mistérios de sua própria existência. Aqueles que compreendem que através de si chegarão ao universo. Porém, o trabalho isolado não frutificará na velocidade e na intensidade desejáveis. A exemplo da estrutura do cosmos, esta é composta por sistemas maiores, intermediários e menores, que na sua interação complementam-se, pois, embora individuais enquanto forma, satisfazem necessidades da mecânica celeste, garantindo a estabilidade do universo. Num grupo humano, composto de elementos de aspectos e características diferentes, a interação propiciará trocas, intercâmbios de sistemas, gerando uma mútua influenciação. O potencial dessa troca permitirá ao grupo mudar, isto é, transformar-se, ponto inicial do progresso e, consequentemente, da oportunidade de uma evolução consciente e positiva. Cabe destacar que o potencial de influenciação dessas individualidades ou troca de sistemas permitirão ao grupo evoluir realmente, sempre e quando a troca ou a influenciação seja igual entre todos. Essa dinâmica deve seguir necessariamente uma orientação, pois é através de uma sistemática que se pode obter um denominador comum, assim como uma resultante da aplicação prática. Nossa proposta continua sendo a oferta dessa oportunidade, o intercâmbio entre dois sistemas. Mas para que isso seja possível, a interação deve ocorrer no mesmo nível. Duas realidades conceituais e idiomáticas diferentes dificilmente poderão concretizar uma correlação. Até hoje estamos tentando ajustar-nos às limitações da sua realidade, mas tristemente observamos que constantemente confundem aspectos da nossa relação. Consideram e julgam nossas atitudes de forma leviana, movidos por um impulso momentâneo, sem olhar mais longe, sem pensar ponderadamente quais os motivos que nos levaram ao ocorrido. Cobram resposta de nós sem cobrar de vocês próprios o mínimo de preparo e disciplina necessários para o bom andamento dos trabalhos. Exigem de nós provas contundentes de nosso apoio, sem pelo menos nos oferecer a certeza de uma verdadeira e profunda disposição a uma mudança radical em suas vidas. Cobram uma melhor comunicação, sem pelo menos colocar ordem em suas amontoadas mentes. Não confundam amor com obrigação. Não estamos na relação de aluno-professor, na qual o aluno pensa que presta um grande favor ao professor por ele receber aula. Estamos aqui para dar, mas dar a quem quiser por receber. E para receber, tem que mostrar que tem maturidade suficiente para arcar com a responsabilidade que for depositar. Para evoluir conscientemente, é necessário ter uma predisposição ampla de receber a vontade, ampla de receber e a vontade absoluta de adquirir a consciência de ser. Para ilustrar nossa dificuldade, comparemos o homem com um avião, e de onde sua consciência é o comandante. Uma aeronave de fantásticos recursos, capaz de deslocar-se a um extremo ao outro do mundo em minutos. Porém, ela é utilizada atrelada a cavalos. Possuindo potencial extraordinário, ela é utilizada como carroça. A consciência do homem consegue ver a forma aerodinâmica de si, mas é só o que consegue. A ignorância total de como utilizar-se a si próprio é total. E mais ainda, o homem há muito deixou de ser uma carroça, mas poucos procuram descobrir a fundo as mudanças que neles operaram. Se alguns se aventurarem nessa empreitada, se assustarão com o curso que teriam que fazer para aprender a voar e preferirem continuar com os cavalos, que é menos complicado e mais fácil. Outros continuarão até que a novidade da descoberta cesse fácil. Outros continuarão até que a novidade da descoberta cesse e o volume das coisas novas os amedronte. Outros continuarão acima de qualquer sacrifício. Alguns provavelmente até tentarão ajeitar a forma de aprender ou a forma de serem orientados à própria, já que sempre estiveram habituados a comandar, mesmo de maneira errada.
A evolução desse homem vem sendo retardada por falta de visão e por falta de uma real vontade de viver. Parece que não acredita na vida e julga impossível uma forma de existência diferente daquela a qual está acostumado. Poderíamos dizer que se assemelha a uma casa ampla e bem distribuída, de grandes cômodos e com uma biblioteca bem surtida, na qual o morador prefere viver no porão para não ter trabalho nem compromisso de arrumar o resto da casa. O ser humano mantém uma relação custo-benefício muito interessante. Se o custo implica numa reformulação de base muito trabalhosa e no benefício a longo prazo, comparará o momento, avaliará sua capacidade de mudança e ponderará sua autoestima. Considerará o investimento de alto risco, pois duvidará de sua firmeza de propósito e de sua resistência às fraquezas. Ele é o fator mais inestável desse investimento. Passará a considerar-se desde já um perfeito candidato ao fracasso, limitando-se a especular se tem alguém que pagou para ver, permanecendo por perto para ver se consegue alguma sobra. Essas palavras poderão soar fortes ou até severas, mas isto é o que constantemente vemos. Qualidades também não lhes faltam. Mostram que reagem da melhor maneira nas situações difíceis e deixam muito a desejar nas oportunidades, já que seus preconceitos e predisposições nem sempre são os melhores. Embora tenham uma aguçada percepção, sua visão fica nulificada ao ter que comprometer-se. Embora sejam arrojados, originais e criativos, canalizam esses recursos para driblar a verdade e a verdadeira conduta. Buscam desesperadamente uma alternativa melhor de vida e a concretização de uma esperança de futuro, chegando a dedicar suas vidas nessa procura, porém, quando ela surge, procuram acomodá-la e moldá-la a seu capricho. Afirmam ter consciência dos próprios erros, mas não são conscientes dos seus próprios atos. Procuram sempre se esconder atrás do culpado ou um responsável, para camuflar por vocês mesmos o reconhecimento de suas fraquezas, nunca se importando que isso venha mostrar. O terror de reconhecer-se fraco, ignorante e irresponsável é tanto que não hesitam muitas vezes em sacrificar os outros. Brincam com suas vidas como crianças que brincam com fogo. Só tomarão consciência do perigo quando for tarde demais. Cultuam os prazeres temporários, já que temem o amanhã. Preferem hoje a construir o futuro. Procuram esconder-se atrás de atividades fúteis para fugir da consciência do tempo e do medo que a própria vida lhes traz, pois a qualquer momento uma cobrança de seu íntimo virá e o desgosto de uma vida vazia surgirá. Embora isto e outras observações possam descrever o decorrer de suas vidas dentro do sistema ao qual respondem tão prontamente, também se alberga dentro de vocês muito de grandioso a considerar. Possuem o poder de vida e da morte, do presente e do amanhã, e na sua essência são virgens dentro do maravilhoso processo de evolução consciente. Encontram-se na transição do processo evolutivo. Estão na metamorfose da transcendência, em um instante em que não mais são larvas e nem adultos. É um momento difícil, decisivo e sério, onde o caminho que tomarem será definitivo para a continuidade do seu nome. Temos em nós a disposição total de continuar ajudá-los. Queremos que o homem se junte aos tantos outros seres que fazem parte desses jardineiros do universo e dos guardiões da ordem universal, e que não se tornem aqueles que algum dia precisemos combater. Desejamos que a transição pela qual passam seja a aurora do passado e o alvorecer do novo dia, de um passado que nunca mais será repetido. Esse dia que desponta deve estar cheio de promessas e sonhos reais, coisas que o homem de hoje quase esqueceu. Estamos aqui para ajudar aqueles que, no desejo sincero de viver em harmonia, busquem achar a trilha que os leva até nós e que, na continuidade, os guiará às fronteiras do infinito. Estamos entre vocês há séculos, contemplando a degradação do povo, a destruição do mundo e o desrespeito à vida. O homem está tornando-se uma ameaça para ele próprio e, por extensão, para toda forma de vida. O próprio peso de sua imaturidade o esmagará em breve. Será uma agonia sem retorno, não poupando origens nem idades.
E enquanto ele continuar a ver na sua frente somente a si, mantendo uma obsessiva ganância a todo custo, um futuro vazio será irremediável. Embora muitos de vocês procurem sair dessa condição, caem numa terrível armadilha, na ilusão de haverem obtido a consciência. A ilusão de consciência é o que muitos realmente possuem e precisam acordar, sair do casulo em que têm vivido há tanto tempo e olhar ao seu redor, apreciando onde se encontram. Precisam compreender que é exemplo de uma criança, a pureza de sentimentos, a liberdade espiritual, a independência ideológica, a flexibilidade emocional e a avidez de informações são os elementos que lhes permitirão crescer. Um crescimento amplo, livre e sem âncoras, permitindo reações espontâneas e manifestações claras e firmes, porém sem malícia e pretensão. Quem não tem consciência não tem vontade. Muitos se aproveitam dessa palavra para aplicar suas ideias nos menos atentos, para aladrar seus propósitos nos mais ingênuos e para manipular os incautos, enfim, para continuar a cultuar o eu. Ter consciência será viver, ser, estar, agir e atuar. Ser parte de um processo natural, uma naturalidade não definida pelo homem e muito menos convencionalizada pelo sistema. Viver sem articular mentiras ou tramas para fugir de si e das responsabilidades. Ter consciência é executar aquilo que é coerente com os objetivos de uma realização maior, e não quebre a harmonia e nem atente contra os princípios básicos do ecossistema universal. Quem cultua a vida expressa estar consciente de viver e demonstra estar ciente de si próprio, de si e do propósito de sua existência. A vivência clara da proposta universal é a consciência. Consciência não é somente fazer, isso é o resultado automático da condição. E a percepção clara da melhor forma de viver e ser e, portanto, agir. Onde os atos não seguem as palavras, existe a ilusão e não a consciência. Quem busca o destaque, a exaltação, ou mesmo a liderança, está longe de compreender o sentido da vida, pois está eternamente ocupado numa guerrinha particular e solitária com o mundo. Nunca esqueçam que isolados nada somos. Que seria o universo se as estrelas e os planetas não estivessem integrados? Muito poderíamos continuar a falar sobre o homem e de como nos surpreende a cada dia. Como já dissemos em outras oportunidades, muito temos aprendido com vocês. Mas agora o momento é outro. O destino do homem está protegido e o rumo do futuro precisa ser orientado. Somos irmãos dentro desse majestoso recinto que nos rodeia e do qual somos importante fração. Estamos aqui agora, prontos para auxiliar a quem quiser vir se transformar, de uma triste lagarta para uma maravilhosa borboleta. Mas essa metamorfose será lenta e dolorosa. Tudo o que foram não serão mais. Permanecerá no casulo que os abrigou e que ficou para trás. O indivíduo adulto e novo que surgirá representará o início de uma nova vida, livre do transporte torpe e ilimitado de milhares de pés, para a liberdade de voar mais alto que um dia jamais conseguiu imaginar. Olhem como a natureza lhes mostra o caminho. A exemplo dos animais que, no intento de enfrentar e vencer as inclemências da vida, podem vir perecer, assim será com vocês. Serão apenas os mais fortes que sobreviverão, os melhor preparados, os mais previdentes, os mais decididos e os mais esforçados. Somente continuarão aqueles que no percurso, pela sua vontade de achar-se lugar ao solo no universo, persistir na árdua tarefa de vencer a luta contra si próprio. Uma grande criatura já dissera: os últimos serão os primeiros. Vocês são as últimas gerações desse mundo e, como consequência, as primeiras do novo. Nós estamos aqui para garantir o bom termo dessa verdade, e em base a isso será concretizado no futuro. E continuo dizendo: são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Pois quando não houver mais nada a intercambiar, quando nada mais está a oferecer, esses automaticamente sairão do contexto, pois serão incomodados pela cobrança de ter o que oferecer, de ter o que intercambiar. No fim,
Restarão aqueles que, na transformação dinâmica da evolução consciente positiva, estarão constantemente atualizados com os mistérios do universo, desvendando o conhecimento em procura da verdade. Desejamos mostrar-lhes o caminho da realização concreta do ser universal e descobrir juntos a felicidade do ser cósmico. Mas isso somente será possível com a total cooperação daqueles que estiverem dispostos às descobertas desses, até hoje, mistério para o homem. Para conhecer mais além, é imperativo conhecer o que já se possui. Para saber usufruir dos benefícios de terras distantes, é necessário haver utilizado bem as próprias. Para compreender as outras culturas, é prioritário entender a própria. Que dizer então de outras mentes? Explorem ao máximo o seu espaço íntimo, descubram o que são e onde estão, para poderem achar-nos e conhecer-nos melhor. Pois, na verdade, moramos bem no fundo de cada um de vocês. Quando se encontrarem, nos acharão. Com amor, os guias. Bom, foi a primeira comunicação na minha vida, me levou 5 páginas. Nunca antes, jamais, eu recebi uma comunicação que conseguisse passar as 2 páginas. Essa comunicação foi recebida no dia 9, agora de janeiro. Ela veio como decorrência de uma série de comunicações que os guias solicitaram manter a raiz dessa prática de campo do dia sábado. Eu acho que dentro de todas as comunicações até hoje recebidas, esta se apresenta como mais clara, mais eloquente e, de uma certa forma, mostra o que eles esperam da gente e o que eles estão dispostos a oferecer de si. Eu acho que, sem muitos rodeios, ficou claro que eles estão, na realidade, à espera. Todos nós, até hoje, temos encarado esse trabalho de alguma determinada maneira. Uns com muito entusiasmo, outros com relativa desconfiança, alguns talvez até com uma certa exageração de disposição, talvez. Não sei, é relativo isso afirmar. Nós estamos aqui numa tentativa de estabelecer uma relação com um sistema muito mais avançado, diferente do nosso. Para que isso se concretize, tem que ser realizado conscientemente. A pessoa ou as pessoas que vierem trabalhar conosco dentro de todo este processo têm que estar sabendo de que não estamos brincando. Nós não brincamos nem conosco, nem com o grupo e muito menos com eles. Entre nós é fácil driblarmos. Entre nós é fácil muitas vezes até esquivarmos através de supostas atitudes ou até pensamentos, mas com eles é impossível. Eles estavam em nossa mente a partir do momento que iniciamos uma comunicação. A partir de hoje, em função desse contato, o esquema de trabalho com os grupos mudará. Até hoje, era prático que um elemento, um instrutor, fosse trabalhar com o grupo, dando orientação e mostrando as dinâmicas de trabalho, estando por perto para acompanhar o desenvolvimento do grupo. A partir de hoje não será mais assim. Todos os grupos que hoje se encontram em atividade não terão mais a presença de um instrutor. O instrutor só passará a fazer visitas num relativo tempo, de uma certa maneira. Por quê? Muitos de vocês, motivados pelo trabalho e pelo desejo de realmente adquirir alguma coisa, começou a se esforçar lutando e buscando novas informações ou oportunidades. Outros se apoiaram naqueles que trabalhavam demais. Vamos fazer uma analogia simples, como o pessoal na escola. A gente faz um grupinho na escola para fazer um trabalho. Tem aqueles que trabalharão, irão e pesquisarão. Tem aqueles que vão se apoiar naqueles que trabalham. E em função disso, a nota final será para todos, obviamente. E aqueles que não trabalharem, como é que fica? Os guias não querem mais esse tipo de atitude. Querem seriedade por nossa parte. Querem definições. Querem atitudes claras. Nós não somos mais crianças. E eles não querem nos tratar como crianças. Eles querem nos tratar, não vamos dizer, como iguais. Isso será relativamente impossível, mas praticamente como iguais. Querem que tenhamos a dignidade e a seriedade suficiente de encarar a responsabilidade do que essa relação implica. E para isso temos que preparar. Para poder chegar até eles, temos que o preparar.
Isso implica uma série de transformações, como eles colocam bem claro nessa comunicação. Nós temos que ser uma lagarta que está numa fase de transformação. A metamorfose para a borboleta não tem nada a ver com a lagarta. Nós, a exemplo do que Jesus também já falou numa oportunidade, com palavras dele que estão contidas nessa comunicação, já disse para nós, falava para Nicodemos quando ele afirmou que para poder entrar no reino dos céus, o homem tem que nascer novamente. E é verdade. Todos nós estamos aqui, vocês já cansaram de me ouvir falar, poluídos e contaminados com um sistema, com um monte de informações. Para poder entender e compreender toda essa dinâmica do próprio universo, não podemos entendê-la a partir dos parâmetros que este mundo nos oferece. Não há como, não existe. Não há condições. Só que, dentro de todo esse trabalho, procuramos compreendê-lo e analisá-lo a partir desses parâmetros. Os guias não pedem que vocês acreditem neles. Pedem que vocês se deem a oportunidade de diferente. Isso é bem diferente. Ninguém aqui, vocês são um grupo que até hoje, alguns têm vários anos, alguns meses. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, já de alguma maneira tiveram experiências. Alguns diretamente em prática de campo, outros indiretamente. Sabem que por trás de tudo isso que nós fazemos, realmente existe algo. E algo muito grande. Não conhecem o peso real de tudo, ou o tamanho talvez, mas sabem que há algo. Mas mesmo com essa dúvida pairando nas suas cabeças, não conseguem deixar de lado tantas outras que fazem parte do seu dia a dia. Vocês não são nenhum nem outro. Vamos dizer assim, existe um ditado popular no Peru, é como o perro del hortelano, não come nem deixa comer. Ou seja, eu como o cachorro do lavrador, não come nem deixa comer. Então, muitas atitudes, de uma certa forma, acabam sendo dessa maneira. Acabam limitando o processo. E não isso. Os guias demoraram um tempo para poder conseguir estabelecer uma relação com a gente. Uma relação profunda e que eles desejam que progrida. Muitos de nós estamos tendo experiências diferentes e pesadas. Inclusive gente que não tem vinculação com o ramo, mas que tem uma relação indireta, está tendo experiências também para forçar os grupos a tomar uma atitude. Eles estão aí querendo se relacionar. Não pedem a ninguém que realmente assine embaixo por eles. Estão pedindo que dê uma oportunidade ao próprio trabalho. Essa oportunidade quer dizer o quê? Invistam. Dediquem-se. Trabalhem com isso. Dentro do que eu falei a respeito do novo trabalho com os grupos, implicará no seguinte: os guias estabelecem, a partir de hoje, um novo local para práticas de campo. Itatiaia e outros locais que até hoje vinham sendo locais frequentados para práticas de campo serão só em caráter secundário. Outro local está sendo estruturado. Inclusive informam de que a partir de hoje a comunidade intraterrena passará a auxiliar os trabalhos em campo, não somente as naves, ou as projeções ou as canetas. Outro tipo de fenômenos estarão vindo participar do trabalho com os guias. Vários acampamentos serão realizados com todos os grupos em áreas isoladas a fim de intensificar experiências. Cabe destacar um aspecto. Estes grupos serão grupos de pessoas conscientizadas dentro do trabalho em campo. Proverão avistamentos massivos numa capital